trabalho de conclusão de especialização, aluno Marco Aureli Mota de Oliveira Kozlinski, orientador Flávio Garcia Cabral. Tema: erro grosseiro previsto pela LIDB no âmbito da responsabilidade do parecerista jurídico. Análise dos entendimentos do TCU após a nova lei de licitações. Como membros da banca, nós temos o doutor Carlos Henrique Nitão e o doutor Leandro Sarai. Hoje, dia 29 de abril de 2025, às 3 horas, pela Escola da AGU Adriano Tito Amorim Almeida. Cumpre ressaltar que a defesa está sendo gravada e a gravação vai ser disponibilizada para o aluno, bem como nos meios de publicação da Escola Superior da AGU. Alguém tem alguma restrição quanto a isso? Não. Bem, com isso, eu passo a palavra para o orientador, doutor Flávio Garcia Cabral, que vai conduzir os trabalhos. Obrigado, Adriano. Bom, formalmente agora, boa tarde a todos, boa tarde, Marco, boa tarde, Leandro, boa tarde, Carlos Henrique Nitão. Satisfação a gente fazer mais essa banca no dia de hoje, tal qual eu mencionei em uma outra banca anterior que eu tive. Marco, até para você, essa é uma banca muito especial, muito qualificada. São dois gigantes do direito como um todo, pessoas que têm um conhecimento de uma abrangência, de uma educação, de uma didática. São pessoas tão queridas e que eu tanto admiro. Então, para mim é uma honra, na qualidade de orientador, ter essa banca e te asseguro, Marco, que é uma das bancas mais qualificadas que poderiam ter, de pessoas que entendem fortemente do assunto, que vivenciam isso tanto na academia como na prática. O Leandro, sempre meu parceiro aqui, seja de outras bancas, seja de manuais, artigos e tudo mais, procurador do Banco Central, doutor pelo Mackenzie, professor. Disse ontem, Leandro, e reafirmo: Leandro é um gênio sem precedentes. Qualquer coisa que você mandar para o Leandro, pedindo um mês, ele te devolve em um dia, já revisado, corrigido e com sugestões de melhoria de tudo que a gente errou. Então, Leandro, obrigado por mais essa banca, meu amigo. O Nitão, procurador federal, doutorando agora em Direito pela UNB, professor palestrante, roda esse Brasil aí, não tem quem não conheça o Nitão falando de licitações, de contratos, do tema também, que é da grande área dele, que é justamente o direito ao erro, que Sim. se tornou já uma grande referência. Nitão, obrigado também, meu amigo, por aceitar. Eu sei na correria aí é reunião, é palestra, é artigo para escrever, é aula no doutorado, conseguir um tempinho aqui pra gente. Então, obrigado de coração. E essa também tem uma banca muito peculiar, muito especial, porque é da pós-graduação da Escola da AGU e a gente conseguiu conjugar aqui as quatro carreiras. O Marco é advogado da União, justamente, Leandro da Procuradoria do Banco Central, Nitão da Procuradoria Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então acho que a gente tem quatro visões que, ao mesmo tempo, muito alinhadas, num ponto, ao mesmo tempo com perspectivas bastante diferentes à luz da realidade de cada um. Então acho que é uma banca que tem essa peculiaridade que vale a pena destacar. Bom, Bom, Marco, como eu tinha alinhado com você, a gente tem um tempo limite, né, de exposição, que seria de 15 minutos. Então, eu peço para que você faça essa exposição respeitando, limitando o tempo. Após sua exposição, eu passo a palavra aos membros da banca para eventuais perguntas, críticas, considerações, sugestões. Posteriormente, eu te devolvo a palavra para você responder, comentar e tudo mais. Ao final, a gente sai, entra em outra sala para deliberar sobre aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação do trabalho. Tá bom? ótimo, tranquilo. Marco, a palavra é toda sua, fica à vontade. Certo. Eu aproveito para, pegando um gancho da sua fala, professor Flávio, agradecer pela presença do professor Leandro Sarai, do professor Carlos Nitão. É uma oportunidade muito grande, ao passo que é uma responsabilidade muito grande também. É um assunto que, quando eu decidi fazê-lo, eu estava laborando no consultivo, eu era consultor do Acre, na consultoria estadual do Acre. Foi um desafio muito grande para mim e
um receio muito grande também quando eu ingressei na AGU como advogado da União, isso em meados, logo no início de 2018, me veio à mente que era um mundo novo, uma coisa que eu não estava habituado na academia, né, no campo, e muito menos nos estudos, né, muito pouco se falava do mundo consultivo, de assessoramento, era então optei por fazer esse tema porque me trouxe muitos questionamentos quando eu comecei a trabalhar nessa área. Então, como os senhores já sabem, né, eu optei pelo tema no erro grosseiro, né, introduzido na lei, né, na lei de introdução do direito brasileiro, em 2018, e como o TCU lida com esse tema aliado à doutrina, né, aliado à doutrina, jurisprudência e os dispositivos legais. Basicamente é isso. Vamos lá. Como eu iniciei o tema, né, a razão da escolha do meu tema foi minha experiência vivenciada na consultoria jurídica na União, no estado do Acre, no papel de consultor. Por lá eu fiquei praticamente 6 anos, 7 anos neste trabalho, até que com o último concurso de remoção, que foi geral, todos, né, eu consegui ser removido para minha cidade, para minha cidade da minha esposa, no caso, para Recife, e tive que sair do consultivo. Então, no meu trabalho, né, no meu projeto, no meu trabalho de conclusão da pós, eu iniciei fazendo uma breve exposição, né, do papel da AGU em si. É lógico que eu falei da advocacia pública, mas com enfoque na advocacia pública federal. E, como boa parte da doutrina prefere nomenclar como advocacia de Estado, até para não trazer aquela confusão com a advocacia de governo. A Advocacia Geral da União, né, ela foi inserida no capítulo que trata da organização dos poderes, no capítulo 4º, né, onde trata das funções essenciais da justiça. E uma das funções essenciais, além da representação judicial, extrajudicial, está a de consultoria e assessoramento. E, juntamente com este paralelo com a previsão constitucional, fiz um esboço sobre a lei orgânica da AGU, que é a Lei Complementar 73, onde atribui, né, as funções específicas, principalmente para o órgão da Consultoria Geral da União, as funções de Pra mim ficou sem assessoria. som. Oi? Ah, Desculpa, Não, aqui tá não sei, ok o talvez tenha som. sido só para mim. Aqui tá ok. Então foi só É, para mim, desculpa, o som voltou. Ah, Perdão, eu sim, tô, talvez tô ouvindo também. algum delay. perdão, foi só para mim, Então, então. Desculpa. onde foi previsto na Lei Complementar 73 de 1993 as principais atribuições da Consultoria Geral da União, as subdivisões de cada órgão. Dentre as que eu estava inserido, era a consultoria nos estados. Pois bem, passado essas atribuições previstas tanto na Constituição Federal quanto na lei complementar, eu optei por fazer um panorama sobre as contratações públicas, um contraponto entre a antiga lei de licitações e a nova lei de licitações. Por que eu optei por fazer esse contraponto? Porque antes a jurisprudência inicial, principalmente a jurisprudência que tratava do erro, da responsabilização do parecerista jurídico, o STF ele analisava muito a característica, a natureza jurídica do parecer. E em alguns pontos, principalmente em alguns os mandados de segurança em meados de 2007, se eu não me engano, um que envolvia procuradores federais, o ministro Marco Aurélio ele analisou a figura, a natureza jurídica de um parecer como sendo vinculante. E por conta dessa vinculação, ele atribuiu essa natureza de vinculante em razão do termo aprovar minutas que constava no parágrafo único do artigo 38 da antiga lei de licitações. Então, ele entendeu, por ser um parecer vinculante,
o parecerista ele se vinculava ao ato administrativo praticado pelo gestor. Então, qualquer irregularidade cometida na área, na contratação, o parecerista poderia ser responsabilizado. É claro que isso gerou um grande celeuma, várias discussões, a doutrina discutindo que o termo aprovar não estava diretamente relacionado à vinculação do parecer, e sim a sua obrigatoriedade de ser submetido à apreciação jurídica. Tanto é que em algumas decisões do TCU, ele analisando essas situações, ele decidiu que, de fato, o parecer ele era uma mera análise, né? um mero exame de legalidade. Tanto é que eles basearam-se no trecho que constava na lei complementar. Era um exame de legalidade que, com isso, o gestor público ele não estava vinculado à opinião conclusiva contida no parecer. E, por conta disso, ele não deveria ser responsabilizado automaticamente por eventuais equívocos constantes no processo de contratação. Então, o panorama que foi feito, basicamente, entre o início das responsabilizações que se deram, e com base nisso o TCU começou a tentar responsabilizar pareceristas jurídicos, foi essa noção de pareceres vinculantes ou simplesmente opinativos. Passado essa fase, já nos tempos mais recentes, né, por assim dizer, com a nova lei de licitações, com a ampliação e também com a inclusão, né, de artigos na LINDB, onde como é que eu posso dizer? Onde tentaram trazer normas jurídicas, né, de eficiência para a criação do direito público. Isso se deu em 2018, que incluiu 10 artigos da LINDB. Entre os artigos principais, né, que merecem ser ditos, né, são os pareceres, são os artigos 21, 22 e 28. Os 21 e 22, que não é o objeto, né, deste trabalho, mas que acaba tendo por uma aplicação sistemática aplicada juntamente com o artigo 28, diz do consequencialismo, do que o gestor do que deve ser considerado para a tomada de decisão de um gestor. E a partir dessas circunstâncias fáticas do momento, de todas as circunstâncias fáticas da contratação, é com base nisso que deve ser analisado o artigo 28, que diz especificamente a respeito da responsabilização do agente público em caso de decisões ou opiniões, caso praticadas com dolo ou erro grosseiro. Por que eu comecei falando sobre a vinculação ou não? Porque depois dessa introdução desse dispositivo, eu entendo que perdeu um pouco do objeto discutir se o parecer é vinculante ou opinativo para possível responsabilização, já que o artigo 28, ele fala de opiniões, que no caso podemos considerar um parecer jurídico como uma opinião técnica, né, elaborada por um advogado público, para definir, analisando os casos concretos e as situações jurídicas postas, né, no processo, se a contratação e as opções ofertadas, né, as opções desenhadas pelo gestor seriam juridicamente aceitáveis. Então, essa foi a razão de eu iniciar a fala diferenciando as análises, as formas a natureza jurídica dos pareceres como eram consideradas anteriormente. Com base nisso, com o advento, né, da Lei 13.655 de 2018, tentou-se, não diria que uma forma de
de ampliar a segurança jurídica dos gestores públicos e daqueles, né, daqueles responsáveis pela aplicação do direito concreto, direito de uso da tomada de decisões, até para que não ocorresse o que vinha acontecendo, né, que é o que a doutrina nominou, né, como direito administrativo do medo, o apagão das canetas, em que gestores com receio de serem responsabilizados optavam por não decidir ou simplesmente aplicar entendimentos já consolidados ou orientados principalmente pelas cortes de conta, né? Os órgãos de controle, principalmente no nosso caso do TCU. Então, para não virar meros reprodutores de decisões já assentadas, houve por bem essa positivação dessas garantias que foram inseridas na LINDB. Então, tendo, né, o erro grosseiro como conceito jurídico indeterminado, precisei fazer uma análise, né, do que a doutrina considerava como erro grosseiro. Aí basicamente foi feito um estudo do que a doutrina considerava e, por ser um conceito jurídico indeterminado, precisou balizar de como seria encarado esse conceito jurídico indeterminado. Foi muito útil a regulamentação desse dispositivo pelo decreto, que definiu especificamente o que se tratava, o que deveria ser considerado, e também os dispositivos que foram vetados, seja o parágrafo que indicava o que não deveria ser considerado erro grosseiro, seja o que a medida provisória que foi editada na época de pandemia definiu como erro grosseiro. E, basicamente, o erro grosseiro, ele deve ser analisado como uma culpa grave inexcusável, e em que nela, né, inclui aspectos subjetivos até para analisar essa culpa grave, essa imperícia, imprudência ou negligência gravíssimas que foram cometidas pelos agentes públicos. Por outro lado, como esse cotejamento, essa conceituação do erro grave, ele foi feito com base, orientado pela doutrina e o que consta na lei, em contraposição ao decidido pelo TCU em alguns acórdãos. Eu não sei como é que está meu tempo, então eu vou... Aí, qual foi o escopo do trabalho? Foi verificar a conceituação dada pela doutrina e os dispositivos legais, e o que o TCU, e como o TCU encarou essas disposições, essas orientações, e aplicou no caso concreto para possíveis responsabilizações de advogados públicos, pareceristas jurídicos. Eu fiz um recorte dos acórdãos colhidos no TCU do ano de 2024. Eu optei por um período mais recente para ver se eu conseguia encontrar algum julgado realizado com base na nova lei de licitações. Entretanto, nem 2024, nem de 2025 eu encontrei. Eu coloquei 2024, mas de 2025 tinha um só, que dariam 12 julgados. Desses 12, apenas 4 trataram de possíveis responsabilizações de pareceristas jurídicos. E foi os que constam no meu artigo. O que eu concluí com isso? Concluí que, apesar de o TCU mencionar no corpo do seu acórdão a conceituação dada pela doutrina, pelos dispositivos legais, ele não analisa a situação concreta do caso para possível responsabilização. Ele simplesmente conceitua, analisa, mas verifica se a conduta se enquadra como um erro grave. Então, ele cria tipificações,
na verdade, ele está tipificando o direito administrativo, definindo se aquela conduta que foi praticada naquela determinada contratação se aplica no rol que ele vem estabelecendo, né, a cada julgamento. E essa conclusão, até por orientação do professor, ela vai ao encontro daquela pesquisa, daquele inventário feito pela FGV, que chegou à mesma conclusão dos julgados que foi feito, acho que, se eu não me engano, em 2020 e 2021. Então, de 2020 e 2021, chegou nessa conclusão e os acordos de 2024 estão indo no mesmo sentido. Ou seja, o TCU ele está criando um rol tipificado de condutas que vão ser abstratamente vão ser consideradas como erro grosseiro, independentemente das condições, né, em que a prática daquele ato foi praticada. Tanto é que eu achei, dentre esses julgados que eu encontrei, um deles é bem característico, em que a defesa dos pareceristas alegaram excesso de trabalho, prazo urgente, em período curto de final de ano, aquele contrato aquele processo que eu, na consultoria do Acre, eu recebia muito, que estava na iminência de vencer, que caso o contrato não fosse renovado, ele ia ter a solução de continuidade, consequentemente não ia poder ser prorrogado. Processos, muitas vezes, processos físicos truncados, e eles emitiram parecer. Essas condições peculiares do caso concreto não foram consignadas, mas não foram analisadas para ponderar se seria caso ou não de responsabilização. Então, onde eu concluo meu trabalho é justamente essa postura, né, como o professor Leandro Sarai menciona em um dos artigos que eu li, menciona esse controle disfuncional, né, em que os órgãos de controle acabaram assumindo um papel de grande poder, por assim dizer, né, de dizer o que deve ser feito e, consequentemente, tem gerado anomalias, né, receios perante gestores públicos e, principalmente, advogados também que lidam diariamente com situações concretas, difíceis, que precisam de uma resposta e que muitas vezes, né, abstratamente, o direito não nos dá. Eu sei disso porque posso falar com propriedade, porque eu trabalhei no Acre, o Acre é um laboratório, o Acre, infelizmente, muitas das coisas que eu li nos artigos sobre a dificuldade de má qualificação, falta de treinamento, falta de recursos, falta de pessoal, o Acre tem tudo isso e muito mais. Então, assim, além disso, a gente lidava com distritos indígenas, com aldeias que ficavam longe de uma capital que já é longe do resto do Brasil. Então, a aquisição, a compra, contratações de empresas assim eram muito difíceis. Muitas vezes a gente não tentava encontrar uma solução jurídica para determinadas situações de serviço que esses distritos indígenas deveriam prestar para a população atendida por eles, e eles não conseguiam porque o direito não trazia respostas claras e precisas sobre isso. Então, pessoal, eu não sei se eu respeitei o tempo, talvez eu me enrolei um pouquinho, peço desculpas, mas basicamente o que eu gostaria de falar sobre esse projeto, né, considerando o tempo, considerando todas as demais dificuldades que eu já havia relatado para o meu orientador, eu espero que tenha passado minimamente o que eu gostaria. Obrigado, Marco. Parabéns pela apresentação. Deixa eu só te pedir a gentileza, Marco, se você conseguir parar de compartilhar agora, só para Sim, a deixa tela eu... ficar maior. Pronto. Pronto, perfeito. Bom, imediatamente já a gente dá prosseguimento agora à arguição dos examinadores, que podem ou fazer perguntas, ou comentários, ou sugestões, ou elogios, ou críticas, e posteriormente a gente passa de novo a palavra para você
comentar, responder, rebater. Vamos começar pelo professor Carlos Henrique Nitão, se tiver tudo bem para você, Nitão. Claro, assim, Por favor, a só palavra é sua. obrigado. Só acrescentar uma qualidade de Leandro que você não falou, que o homem é filósofo também. Pois é. Agora se enveredou pela filosofia, grava curso, dá aula. Eu descobri, acho que da associação que você falou lá, né, Leandro? Acho que da NAF, você tem um curso lá na NAF, né? Uns vídeos gravados, alguma coisa assim, achei bem legal. Então, assim, ainda tem essa virtude de Tá ser quase um abandonando o filósofo. direito e se tornando só filósofo, viu, Nitão? É filósofo, agora é escritor de literatura não jurídica. O cara é uma holding de conhecimentos aí diversos e variados. Então, é uma alegria poder estar aqui, viu, Flávio? Agradecer o convite, né? Parabenizar aí ao Marco pelo texto, o texto está muito claro, muito bem escrito. Parabenizar você pela orientação. A gente sabe que esses trabalhos, eles são frutos, né, da pesquisa, né, de quem está fazendo, mas tem sempre ali o dedo, a mão invisível, do orientador que vai é, dando rumo para que as coisas possam fluir. Então, parabéns a você pela orientação, parabéns ao Marco pelo trabalho, dizer que é uma alegria compartilhar essa banca com você e com o Leandro, né, que assim, são dois profissionais aí muito competentes que eu admiro muito. Agradeço as suas palavras iniciais. Então, assim, eu vou só pegar aqui o arquivo, fiz algumas, assim, no geral. Gostei muito do texto, eu, parabéns, tá escrito de uma forma muito clara, muito precisa. Acho que você cumpriu aquilo que você se propôs, que era analisar essa ideia de erro grosseiro dentro do TCU, que é um grande desafio, porque, como você coloca no seu trabalho, e tinha sido constatado pela FGV, que eu também usei na minha dissertação do mestrado, o TCU não tem um conceito de erro grosseiro. Eu acho que esse é o grande desafio. Você tem um conceito normativo de erro grosseiro, que é aquele que está lá no parágrafo 2º do artigo 12 do decreto. Você tem uma atuação tradicional do controle no sentido de esperar, né, que o agente público não possa se equivocar, não possa errar. A maximização do acerto, quando a gente está lidando em contextos de complexidade, de racionalidade limitada. Enfim, tem um monte de coisa que a gente consegue discutir quando está tratando desse tema. Eu continuo pesquisando sobre ele no doutorado. Enfim, a minha ideia, enfim, mas não cabe nesse momento. Uma primeira observação aqui, Flávio, assim, uma observação rápida, acho que questões formais, aí naturalmente sempre passa. Aí quando você está citando autodata, às vezes você coloca um exemplo aqui, Macedo, 2012, em alguns momentos você coloca a página, em outros momentos você não coloca a página. Aí eu não sei como a regra interna, né? Geralmente a gente coloca o ano, página. Aí eu sei que isso passa, enfim, eu só estou falando porque é o costume, né? Como eu estou fazendo doutorado, eu também, né, estou sempre estando atento a essas questões formais que a gente sabe que no mundo acadêmico, quer queira, quer não, elas têm a sua importância. Então, depois de dar uma olhadinha nisso, né, em alguns momentos, por exemplo, quando você cita lá o nome do professor Marçal Justem Filho, você cita Marçal Justem Filho, coloca, e aí eu acho que isso é Justem Filho. Questões formais que não vão atrapalhar em nada o teu trabalho, mas só uma revisão necessária quando você for fazer o depósito final. Então, por exemplo, aqui na página 3 do PDF, e aí você vai vendo se faz sentido o que eu vou falar, né? Quando você coloca você fala que o erro grosseiro é um conceito indeterminado, eu concordo, é isso mesmo, e deve ser delimitado pela doutrina e jurisprudência. E aqui eu fico me perguntando, né, se efetivamente somente esses atores teriam espaço para isso, né? Porque eu só estou tentando fazer conexões aqui internas com o seu trabalho e com aquilo que a gente faz, porque eu achei muito interessante a sua motivação para pesquisar sobre o erro, que foi muito a minha motivação também. A gente que está na advocacia pública se inquieta muito com as angústias que a gente vê o agente público passando,
né, diante desses contextos complexos de dificuldades, enfim, que a gente vivencia, né? E aí você fala que cabe a doutrina e a jurisprudência, né, delimitar esse conceito. E aí, naturalmente, a gente sabe que a Advocacia Geral da União, pela lei complementar, né, ela pode fixar ali interpretações, entendimentos, né? Então, será que, né, e aqui eu estou trazendo ponto para reflexão, né? Será que o advogado público, né, exarando ali uma manifestação consultiva a respeito de uma determinada conduta em um determinado processo, né, será que ele não poderia também fixar essa ideia, né, fixar conceitualmente aquilo que seria ou não erro grosseiro, né? Então, talvez a gente possa refletir um pouco sobre isso. Você faz aqui na página 5, né, uma diferenciação quando você vem falando, né, a AGU, questão do controle interno, e aí você fala lá que o advogado tem um papel consultivo, e aí talvez mais uma razão para a gente talvez pensar se não haveria espaço, né, para que, dentro dessa nossa atuação consultiva, a gente consiga dialogar com essas questões acadêmicas e também ter elementos para ter a legitimidade de construir um conceito de erro grosseiro, né, e dizer ali casuisticamente que aquela situação se enquadraria ou não. Você fala que, né, o advogado tem esse caráter consultivo, né, que o administrador tem essa atuação mais eminentemente executiva na formulação e implementação de políticas públicas, né, e é isso. E aqui, viu, Flávio, é mais uma provocação também, porque, veja, uma coisa que eu acho que a gente esquece, e aí eu falo a gente, os administrativos de um modo geral, e isso muito influenciado pela leitura do professor Carlos Ari Sandfeld, quando ele fala naquele texto dele, né, interpretações administrativas aderem à lei. Será que, né, o agente público, em algum momento ele vai ter que fazer juízo de valor sobre uma determinada conduta? Será que o agente público não tem legitimidade interpretativa para, dentro dessa tua atividade, também se manifestar dentro desse contexto que seria ou não o erro grosseiro? Né? Porque se ele aplica a lei, ele tem uma legitimidade natural de fazer interpretações dessa lei também. Então, são pontos para reflexão, não é necessariamente crítica ao seu trabalho, é só para tentar ampliar aqui o arco de visão. Aí, no item 3 do seu trabalho, você faz essa comparação, mostrando que houve uma ampliação no que diz respeito à natureza da nossa atividade, né, da atividade da advocacia pública, que passou a ser um controle, ficou uma atuação mais complexa, e, portanto, talvez mais sujeita à possibilidade de alguém chegar e falar isso aqui é erro grosseiro, aquilo ali não é erro grosseiro, exatamente porque a gente atua, deixou de ser um carimbador de minuta e passou a ser alguém que atua de uma forma mais complexa dentro desse processo, né, atuando e com dispositivos legais claros no planejamento, na seleção, na fiscalização e na execução. Isso é importante. Aqui tem um ponto de reflexão que eu fiquei pensando a partir do seu texto, quando na página 7 aqui do PDF, teve o veto lá do parágrafo 2º do artigo 53, e que fala assim, né, que o parecer jurídico que desaprovar a continuidade da contratação, né, poderá ser motivadamente rejeitado pela autoridade, e é curiosa a alegação do veto, né, porque o veto diz que, ele fala assim, o veto adotou a premissa de que a redação do dispositivo poderia gerar a conclusão de que o parecerista é corresponsável pelo ato de gestão, o que contraria as questões jurisprudenciais e práticas, e poderia desestimular o gestor. Só que quando você pega lá o 168, parágrafo único, ele fala, olha, a atuação da advocacia pública não significa supressão de competência do agente. Então, será que faz sentido mesmo essa lógica do veto, né, para afastar esse parágrafo segundo? Será que, porque se você pensar dentro dessa perspectiva do veto, é como se você tivesse simbolicamente dizendo que só cabe ao jurídico, né, interpretar e falar, e que não cabe, por exemplo, ao administrador discordar das razões que o parecerista apontou.
E a norma fala, né? Tipo, são papéis diferentes. Eu acho que eu vi um equívoco nessa questão do veto, e aí, de repente, eu gostaria só de ouvir sua opinião sobre esse ponto, já que se você concorda ou não com isso que eu estou trazendo. Adiantando aqui, aí vamos lá para o artigo 5º, que é o ponto talvez mais importante e mais sensível. Lá no último parágrafo da página 11, você coloca assim: com relação ao objetivo da norma, os autores ensinam que o referido artigo tem como objetivo proteger o administrador público. Aí aqui eu fiquei só na dúvida, se você está fazendo referência ao artigo 1º da Lei de Improbidade, segundo, que traz o conceito de agente público, ou se você está referenciando lá o 28, que quando que você cita o 28, aí você diz é importante tratar do conceito de agente público, aí traz Carvalho Filho e Eli Lopes, Binebon e Cirino, e bota o conceito de agente público. Então eu fiquei na dúvida. Eu imagino que seja o 28, eu imagino, não sei. Aí é só ponto de esclarecimento. Aí aqui tem um ponto na página 12, quando você fala sobre crime de hermenêutica, que eu acho interessante. Quando você diz assim, ou seja, aquele em que o agente é punido por adotar interpretação diversa dos órgãos de controle externo. E aí você fala que isso traz o medo, a questão de pessoas inovadoras, e o apagão das canetas, e é exatamente isso, eu concordo. E aí e eu acho que você falou na sua apresentação que tinha sido útil o veto da Lindbe, né, que dizia aquilo que não pode ser enquadrado como erro grosseiro. Eu entendi bem, né? Que traz essa ideia, exatamente essa proteção contra o crime de hermenêutica, na minha percepção, aquele parágrafo. E hoje foi replicado num parágrafo 8º do artigo 1º da Lei de Improbidade, que tem a sua execução suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, que é essa ideia do crime de hermenêutica. O único ponto de observação aqui, mas assim, eu acho que assim, dá para entender dentro do contexto que você está falando de TCU, quando você coloca se é isso mesmo, né, punido por adotar a interpretação diversa dos órgãos de controle externo, é porque o crime de hermenêutica ele é um pouco maior. Não, controle externo, jurisprudência de tribunais e etc. Então, essa divergência é mais ampla, né, divergência doutrinária, divergência jurisprudencial dos tribunais e desses entendimentos do controle externo. Eu entendo que dentro do contexto você talvez tenha feito a opção por restringir, é só para confirmar mesmo isso contigo, se não, só para ficar essa observação. Aqui, né, você fala que na mesma página que o erro sugere uma ideia de conceito indeterminado, aí você vai falar de elemento subjetivo, culpa grave, é exatamente isso, e aí você, né, cita que o professor Odilon, que é um defensor fervoroso aí da ideia do homem médio, e eu até agradeço, você me citou aqui de forma muito gentil. Eu tenho muitas críticas com essa ideia da questão do homem médio. Acho que não é muito adequado utilizar isso. Uma coisa que eu acho que eu notei aqui, que você talvez, aí eu não sei se faz sentido citar, porque a gente está falando aqui de responsabilidade do parecerista, né? Só para, tipo, nem que seja uma notinha de rodapé, se você achar que faz sentido, que é aquela proposta de súmula vinculante da OAB no STF que marque, que passa, né, que deixa muito clara a respeito dessa questão da responsabilidade do parecerista, né? Então, essa proposta de súmula vinculante. E aí, no 6, aí você efetivamente entra no ponto e você vai, de forma muito precisa, você vai no tendão de Aquiles, né? E o Tribunal de Contas da União não tem critérios objetivos para dizer de forma clara o que é erro grosseiro e o que não é erro grosseiro. Ele faz uma, ele me parece que faz uma leitura equivocada do artigo 28. Para mim, ele inverte a percepção do 28. O 28 ele vem para exatamente dar segurança e dizer, olha, a gente sabe que o erro dentro de sistemas complexos como a administração pública, fazer política pública é um sistema complexo.
com racionalidade limitada, com assimetria de informações. A gente sabe que tudo isso acontece, então você pode errar. E o Tribunal de Contas ele inverte e faz aquilo que você destaca com muita, né, habilidade. Ele cria condutas administrativas. E aqui é uma pergunta para a gente refletir. Até qual o limite, qual a legitimidade e qual a legalidade do Tribunal de Contas da União está criando tipos, que, se você parar para pensar, são tipos administrativos que ele cria a partir de acordos, né? E são decisões criando, né, condutas administrativas que, e aí ele cria uma regra ali e a partir dali para frente tudo vai se replicando e o Tribunal de Contas no final do dia ele, né, deixa de fazer aquela análise artesanal, é mais fácil para ele, como você colocou muito bem na questão dos processos que chegam em regime de urgência, com prazo curto, com grande volume de trabalho, é muito. E aí entra aquela ideia lá de Bourdieu do poder simbólico. E aí Leandro é filósofo, pode falar com muito mais habilidade do que eu sobre. É o poder simbólico do órgão de controle, que é historicamente, né, um órgão que tem legitimidade, porque tem uma moral, né, institucional, porque a Constituição dá poderes para isso, então o poder simbólico legitima ele dizer o que é e o que não é. E a Lindbe vem exatamente para quebrar com isso, por isso que gerou desconforto lá em 2018, porque a Lindbe falou, não tem esse negócio de poder simbólico aqui não. Você tem que 20, aí você falou, né, de uma forma muito muito acertada. Então, o 28 não é dizer ou aquilo que é ou que não é grosseiro, não está dentro dessa ideia de poder simbólico. Ela é resultado dos artigos 21, 20, 22 e 28. Se você não juntar essas peças, me parece que, de acordo com a Lindbe, você não tem uma conclusão acertada a respeito daquilo que não seria ou não erro grosseiro, e você, em alguma medida, traz isso no seu trabalho. Eu acho, Flávio, que era isso, é, as questões que eu queria, né, trazer aqui para vocês. Parabenizar mais uma vez, o trabalho foi escrito de uma forma muito fluida, você consegue ler sem se cansar, e isso é muito importante, sobretudo quando a gente está falando de pessoas do mundo jurídico que são acostumadas a utilizar palavras difíceis, expressões desnecessárias, né, e escrever parágrafos longos. E eu gosto muito do texto bem objetivo, bem curto e muito claro, de modo assim que eu consegui fazer uma leitura muito fluida, sem me cansar. Assim, não parei quando eu estava lendo o seu texto. E eu acho isso uma virtude, eu acho isso uma qualidade, de quem está escrevendo. Então, eram esses pontos, né, você reflita aí depois conversa também com o Flávio se faz sentido, e tenho certeza que o seu trabalho vai contribuir aí com tantas outras reflexões que podem ser feitas, que é uma das virtudes da academia. É você escrever alguma coisa, permita que as pessoas, a partir dela, puxem um monte de outras pontas. Então, eu acho que o seu trabalho também tem essa virtude. Ele levanta a bola para várias outras coisas, e aí você pega, escreve uma coisa, aí vem alguém e escreve, e esse ciclo vai, né, se reproduzindo, e a gente vai tentando, né, construir aí, em alguma medida, uma compreensão melhor e mais acertada daquilo que seria grosseiro para trazer mais segurança jurídica. Então, era isso. É, Desculpei se eu falei muito, é porque é um tema que me empolga. E parabéns mais uma vez a você e a Flávia aí pelo trabalho. Obrigado, obrigado, professor. Obrigado, então, pelas excelentes colocações, como esperado. Marco, então, também, deixa eu fazer um pouquinho, talvez mudando a ordem natural, mas como eu tenho feito em outras bancas, fiz ontem outra banca com o Leandro nesse sentido. Marco, acho que talvez você tenha ou anotado, ou pelo menos tendo uma ideia do que alguns pontos que o Nitão mencionou, mas deixa eu passar já agora para o Leandro já fazer as considerações deles, e daí ao final eu te devolvo a palavra para você fazer ou respostas ou considerações da fala dos dois. Tudo bem? Tudo tranquilo, por mim tranquilo. Leandro, então já te passo a palavra para suas considerações. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite para participar dessa banca.
a oportunidade de aprender aí com o artigo aí do Marco. Eu vou falar para o Marco para dar um bom desconto aí dos elogios, porque se deve à amizade que temos aqui. Eu não uso o chat GPT porque eu tenho o Flávio e o Carlos como amigos, sabe? Tem um grupo lá, quando eu tenho dúvida, eu mando lá. Recentemente, mesmo o Carlos me ajudou muito num convênio envolvendo inovação, ajudou demais, viu, Carlos? Muito obrigado pelas dicas lá. E o Flávio é meu parceiro acadêmico aí de vários artigos. O Carlos também tem livro escrito comigo na parte de licitação, então é uma amizade e temos muitos frutos dessa amizade, né? Então dá um bom desconto aí. O Carlos já esgotou, assim, ele é especialista no tema aí, já esgotou, assim, o que teria de aperfeiçoamento. Eu vou fazer uma única sugestão, porque não é uma sugestão, veja, seu trabalho não está errado, não é erro. Mas se você puder colocar isso no trabalho, é uma coisa que é importante para todos nós que estamos aqui, para todos nós, principalmente da Advocacia Pública Federal, tá? Porque o seu artigo, ele trata de parecerista jurídico em geral. Então, é Estado, município. Mas seria importante, isso é sempre bom repisar, parágrafo 2º do artigo 38 da Lei 13.327, que fala que no exercício das nossas funções, a gente não é responsabilizado. E se for, é só pelo órgão correcional e somente, né, se houver dolo ou fraude. Tá? Aí é necessário compatibilizar essa norma, né, com a do erro grosseiro. Ou seja, aí na minha opinião, tá? Na minha opinião, quando o TCU começa a discutir erro grosseiro para responsabilizar um advogado público federal, isso é um erro grosseiro do TCU. Porque é uma norma especial essa daqui, que afastaria a LINDB. Mas veja, é assim, e eles conhecem essa norma. Tem aqui um acórdão de 2020 da primeira Câmara, ele fala, ó, realmente, parágrafo 2º fala isso aqui. Mas a OAB fala que você responde por dolo ou culpa, então você vai responder, sabe? Então, veja, ele ignorou uma norma legal expressa. Então, eu acho que, veja, não é o tema do seu artigo. O artigo está falando, ó, o que o TCU entende? O TCU entende isso aqui, fechou. Você cumpriu o que você prometeu. Mas eu não perderia a oportunidade de falar, TCU, mas ó, tá errado. Apesar disso, o TCU ignora o texto expresso, sabe? Eu acho que eu não perderia a oportunidade de falar. Ou seja, ficaria até prejudicado discutir para advogado público federal se tem erro ou não, porque a lei fala, é dolo ou fraude, é se a pessoa quis fazer aquilo. Tá? Eu acho é muito importante repisar isso para que quanto mais a gente academicamente for expondo isso, isso aí vai se assentando, sabe? Para evitar esse avanço indevido, nesse caso indevido mesmo do TCU. Eu critico muitas coisas do TCU, mas essa daqui, sabe? Eu acho que se fosse a prioridade seria essa, porque essa aqui tem interesse nosso, né? Fala, poxa, está invadindo a nossa independência aqui. Por que juiz pode? Por que Ministério Público pode? Por que a advocacia pública não pode ter essa independência também de atuar tranquilamente? Falar assim, ó, eu vou responder se eu for um sem vergonha, se eu for um desonesto, não se eu errar, tá? Então, eu acho que é bem importante repisar isso aí. Então, de minha parte, é só isso, Marco, é só sugestão, não tem nada errado, seria só a nosso favor, defenda-nos, já que seu trabalho vai ser publicado, não perca a oportunidade de defender a carreira jurídica, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço. Obrigado. Obrigado, Leandro. Leandro está mais fervoroso com o TCU do que eu nos últimos tempos. Mas imediatamente, Marco, já então te dou a palavra para comentar, responder as considerações feitas tanto pelo Leandro quanto pelo Carlos Henrique Nitão. Primeiramente, agradecer por todas essas reflexões aí, professor Carlos. Foram, poxa, muito, como é que se fala? Aprofundou muito, assim, meu trabalho, porque realmente, da forma que ele foi feito, assim, o professor Flávio sabe, né? Dentro dos meus, como é que se fala? De todos os meus assuntos extra, pós, assim, por um grande momento eu pensei em desistir, entende? Falar, olha, não, quer saber, professor, não vou fazer mais, é porque coincidiu com um monte de problemas pessoais aqui em casa, mas graças a Deus consegui concluir. Então, assim, agradeço muito essas reflexões, esses pontos, essas observações. Com certeza, né, meu trabalho é passível de muitas e muitas e muitas críticas, não tenho dúvida nenhuma disso, porque foram feitos, tentei dar o máximo, né, mas
Eu sei que foi feita a trancos e barrancos. Em muitas ocasiões eu pensei, poxa, o que que eu estou fazendo? Não tá legal, eu não tô bem para o suficiente me dedicando, porque outras questões que me afetavam, mas por sorte consegui, assim, concluí-lo. Então eu agradeço. Professor, só o gancho que eu peguei a respeito daquela parte que você menciona sobre o crime de hermenêutica, é como o trabalho, ele basicamente é para, como o professor Leandro falou, é para tentar entrar um pouco em conflito, não diria em conflito, mas assim, dar um chega para lá. Então baseou-se no TCU. Eu sei que tem outras fontes, né, que podem gerar, né, esse receio, esse apagão das canetas, né, oriundas de outras fontes, mas basicamente foi com base no TCU, porque assim, hoje em dia, pela prática que eu conhecia, que eu tinha até então no consultivo, basicamente é, a gente fica debatendo posições do TCU. E os gestores também têm esse receio, então eles questionam. Poucas questionamentos se davam em razão a o que que o STJ pensa, o que que o STF pensa a respeito. Não. O que que o TCU diz? Qual é a palavra do TCU? Então, o TCU adquiriu uma força enorme, um poder enorme, uma influência enorme de coação sobre os gestores. Então, por isso que a ideia primordial, principal, foi atrelar toda essa problemática ao TCU. Então, acredito que eu sei que tem outras reflexões que eu fui tentar anotar aqui, mas depois de um tempo eu me perdi a respeito das questões formais, né, principalmente. Essa questão da proposta da súmula vinculante é interessante, né? Então, acredito que minhas ponderações, não sei se ficou alguma coisa pendente, se alguma coisa que, que clame, né, esclarecimentos, mas na verdade eu só tenho a agradecer pela oportunidade, principalmente Flávio, que sempre me incentivou. As trocas de WhatsApp que a gente trocava, eu falei, Flávio, tá complicado, Flávio, não vai dar. Ele, não, Marco, vamos, falta pouco, falta pouco. Então, na verdade, só tenho a agradecer. Boa parte, que nem essa mão invisível que, se eu não me engano, foi o professor Leandro que falou. No meu caso, não foi nada invisível, foi praticamente uma mão que segurou aqui. Falei, Marco, vamos embora. Deu os direcionamentos que eu precisava ter. Então, na verdade, só tenho a agradecer, porque realmente foi um momento bem complicado, porque coincidiu de eu mudar de área, mudar de cidade, mudar de atribuição, que eu tive que reaprender desde. Para eu até falei pro professor no primeiro encontro que a gente teve, eu falei, professor, eu entrei na AGU, meu CPC é ainda de 73, eu não tenho CPC de 2015, porque eu entrei em 2018, fui para o consultivo, então assim, então eu tive que aprender a trabalhar no contencioso. Então, mas por sorte, acho que as coisas se encaminharam de uma maneira assim condizente para que eu conseguisse concluir esse trabalho. Sei que não passível de falhas inúmeras, tenho certeza, mas tentei dar o meu melhor. Obrigado, Marco. Até contextualizar essa fala do Marco e ter uma fala final, realmente o Marco, desde o início, me indicou que o momento, o timing era o pior possível para ele estar tendo que fazer uma pesquisa, um artigo, questões de trabalho, questões familiares, e mesmo assim, julgo que fez um trabalho de um nível de excelência, viu, Marco? Apesar de todas as dificuldades, fico muito satisfeito que você não desistiu, né? Apesar de talvez todo o cenário indicar o contrário. Bom, Marco, eu, na qualidade de orientador, não tenho por que eu fazer nenhum questionamento para você. Qualquer questionamento, qualquer indicação do que poderia ser melhorado ou não, eu já fiz durante a orientação. Então, seria, enfim, desnecessário eu vir agora na banca resolver, falar, mas coloque isso ou aquilo. Eu tive justamente tudo que eu achava que era fundamental ser corrigido, a gente fez e voltou. O trabalho várias vezes e foi e voltou. A gente conversou, era final de semana,
a gente trocando, encaminhando um artigo, revendo, então tudo isso foi feito durante a orientação. Não tem por que eu, aqui na banca, fazer nenhum tipo de comentário. Então, da minha parte, me dou também por satisfeito. Adriano, acho que agora você coloca a gente numa outra sala para deliberar, né? Isso, só um momento, vocês já vão Ô, ser Flávio, chamados para essa sala. Bom, Marco, pessoal da escola que nos acompanha, após deliberação da banca, então, do trabalho de conclusão do candidato Marco Aurélio Mota de Oliveira Kozlinski, com o título Erro Grosseiro previsto pela LINDB no âmbito de responsabilidade do parecerista jurídico, análise dos entendimentos do TCU, essa banca deliberou pela aprovação do trabalho. Meus parabéns, Marco. Opa! Eu disse ainda mais à luz de todo o contexto. Eu sei que é tirar um peso das costas a Com finalização certeza, dessa etapa de com uma certeza. banca. Então, meus parabéns. Aproveite esse momento, esse mérito seu e sucesso. Não sei se Muito. tem alguma consideração final, Não, Marco. só reforçar os agradecimentos ao professor, orientador Flávio. Prazer em conhecê-lo. Coincidência, mora no meu estado natal, Mato Grosso do Sul. Professor Leandro, que eu não conhecia, mas por coincidência, ao ler um artigo, eu vi que você fez em colaboração com um amigo meu, que é Thiago. Tiago. Tiago é meu amigo de Curitiba, a gente estudou junto pro concurso, se formou na mesma universidade, inclusive. Tiagão, muita gente boa. Foi um dos que não queria que eu saísse da consultoria, mas eu falei, poxa, minha esposa é de Pernambuco e a única forma de eu ir para Pernambuco é a remoção extraordinária e ir para o contencioso. Então, por sorte. Professor Carlos, Canitão, um prazer. Eu li o projeto de mestrado, sua tese de mestrado, que fez na Universidade Federal de Natal. Muito bacana. Muito provavelmente eu vou me aprofundar, porque assim, eu gosto muito do consultivo, gosto muito mesmo. É uma área assim que mudou praticamente a minha visão de administração pública, porque antes de entrar na AGU, eu já sou servidor público desde 2003, assim, já trabalhei em diversos órgãos, mas em diversas funções. Então, assim, o mundo consultivo para mim foi uma descoberta muito legal, muito bacana. Então, quando eu tiver oportunidade, muito provavelmente eu pretendo voltar, né? Graças à carreira da AGU, ela proporciona isso, né? Essas modificações de atribuições de tempos em tempos, então é muito bacana. Então, pretendo sim me aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto que, como foi falado nos artigos, né, é um assunto muito pouco estudado, né, pela doutrina administrativista, né? Parece que não sei por qual motivo, né? São poucos os doutrinadores, né, que se dedicam essencialmente neste ponto, né? E é um ponto muito sensível, né? É, é claro que o professor Leandro falou que a gente tem como é que se fala, uma proteção a mais por conta da nossa lei, né, que criou os honorários e trouxe aquela proteção. Mas é assim, a gente também nunca sabe, né, como o TCU, né, interpretando, porque é uma coisa que eu queria acrescentar com as palavras do professor Carlos. Eu entendo, né, assim, mas é lógico, é minha opinião pessoal, que, que o TCU ele parte da premissa de responsabilização errada, na verdade. Ele não parte do artigo 28 e demais dispositivos ali da LINDB para responsabilizar. Ele, ele, ele utiliza aquele dispositivo já como uma cláusula, como se fosse uma cláusula penal de responsabilização, mas já definindo que aquele agente público vai ser responsabilizado e o enquadramento da responsabilização vai ser o dispositivo do artigo 28. E não o contrário, ele não então eu acho que ele subverte a ordem de interpretação dos dispositivos. Ele já aquela máxima que muitas vezes no contencioso a gente fala dos magistrados, né? O juiz ele já sabe o que vai decidir, ele só usa as teses de argumentação com base na decisão que ele já tem em mente, né? Então, eu acho que o TCU, nessas ocasiões, ele parte dessa mesma premissa. Mas é minha opinião pessoal, assim, só pelos,
inúmeros julgados que eu já li deles. Então é isso. Bom, Marco, então meus parabéns, agradeço imensamente ao Leandro e ao Nitão por permitirem fazer essa banca tão qualificada, com excelentes ponderações. Nitão e Leandro, o Leandro já sabe, eu vou encaminhar agora à tarde uma ata para vocês assinarem, por gentileza, tá? Para eu encaminhar para a escola. E Marco, o Nitão vai me passar depois Hum. algumas anotações que ele fez, eu vou te encaminhar para eventualmente Ótimo. a gente tem um prazo de 10 dias para encaminhar, eventualmente fazer um ajuste ou outro, alguma coisa que tem espaço para acrescentar ou para alterar, a gente conversa depois, mas eu Tá, passo para você, tá bom? tá certo. Fica qualquer coisa a gente vai alinhando, Marco, mas Tá de bom. novo, Nitão, Leandro, muito obrigado, meus amigos, eu vou falando com vocês, Marco, parabéns de novo, e a gente também vai se falando. Adriano, obrigado por mais essa banca. Eu Amanhã agradeço. tenho mais uma, daí não é com o Leandro, mas eu tenho mais uma amanhã, a gente se encontra de novo. Vamos lá, vai ser um prazer. Até mais, gente. Beleza. Obrigado, 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 até mais. professores. Obrigado. Uma boa Tchau, tarde a Parabéns, tchau, todos. Marcos. Marcos Carlos. Tchau. Até mais. Tchau, Até tchau. mais lá.